Goku e Superman saem na porrada. Quem ganha? Quem fica de pé após 2 minutos? Não, tô brincando, peraí. Não, a luta deles entre os dois não duraria 2 minutos, duraria 10 segundos no máximo, né? Não tô brincando, pessoal, essa não é a reflexão, esse não é o ponto do vídeo, não é disso que eu vou tratar hoje. Eu não vou tratar sobre quem é melhor, Dragon Ball ou, sei lá, Liga da Justiça, não, Guerreiro Z ou Liga da Justiça. Não é isso, pessoal, não é isso. Por favor, continuem aí. Reflexão é um pouco mais séria do que isso, o vídeo é um pouco mais sério do que isso. No entanto, eu prometo compartilhar minha opinião sobre o que eu gosto, eu particularmente gosto mais. Quadrinhos ocidentais, né, comics, mais especificamente, ou mangás, tá certo? Eu gostaria de, antes disso, de colocar minha opinião, tá certo? Eu gostaria do que eu estou mais familiarizado, do que eu, aquilo pelo que eu nutro maior apreço, né, entre essas duas manifestações de quadrinhos, tá certo? Ah, esses dois tipos, até pode-se dizer, tá bom? Antes de falar sobre isso, de emitir esse parecer, de emitir esse juízo de valor, eu gostaria de fazer aqui algumas distinções, tá? Entre, é, entre esses dois tipos de quadrinhos, tá bom? Como vocês sabem, os comics, os quadrinhos americanos, são em sua grande maioria coloridos, tá certo? Ah, são continuados ad infinitum, vide os mais conhecidos, os comics de super-heróis, tá certo? E outras várias séries de aventura, tá certo? São continuadas ad infinitum, tá bom? São coloridos, são continuados ad infinitum. Ah, tem traços que ou são cartunescos, assumidamente cartunescos, bem cartunescos, ou são mais próximos do real do que são os mangás, tá certo? Os mangás, eles usam o que o Scott McCloud chama de efeito máscara, né? Eles são algo cartunescos nas figuras, né? Nas figuras humanas, que são bem realistas nos cenários, especialmente no tocante ao uso de retículas, que representam muito dos tons de cinza muito bem, né? Com muito volume, com uma ótima representação de volume, tá certo? Então eles são muito diferentes nesse sentido, no tocante ao uso do realismo, à representação do realismo, tá bom? Que outras diferenças eles têm? Eles têm muitas, na verdade. Eu não vou nem entrar em diferenças muito específicas, como por exemplo o uso de linhas cinéticas. É diferente, né? De linhas de impacto, é diferente nos comics e nos mangás, bem diferente. Enfim, existem várias diferenças entre esses dois modelos de histórias em quadrinhos. Sendo que mais se sobressai, e eu digo que mais se sobressai porque o que eu vejo ser mais falado por colegas, inclusive por youtubers, né, por outros youtubers, né? Não que eu seja um youtuber, né? Eu estou no YouTube, mas eu não sou um youtuber, tá bom? Mas assim, uma diferença que é muito marcada, que é muito comentada, muito revisitada, dentre várias, né, que existem, é essa questão da continuidade, né? Os comics serem continuados ad infinitum e enquanto que os mangás eles têm não só arcos, eles têm algumas sagas, eles têm um determinado conjunto de sagas que equivaleria aos arcos, né, de histórias aqui dos comics de super-heróis. E bem, após a conclusão de algumas sagas, as histórias elas são encerradas, né? Elas são encerradas. Existem franquias longuíssimas, existem séries que são longuíssimas, como One Piece. O One Piece está se mostrando uma série muito longa. Tem outras, algumas outras são ainda mais longas, né? Tem uma, eu acho que, eu não lembro exatamente, tem uma ou duas séries que são publicadas na Shonen Jump, né? O maior título de quadrinhos do Japão, de mangás. Tem algumas que são continuadas desde os anos 70, não é mesmo? Eu vou faltar com os nomes agora, mas enfim, existem séries ainda mais longas, tá certo? E assim, tem essa diferença. Ela pesa muito, na minha opinião, na hora de dizer qual desses dois tipos de quadrinhos eu prefiro. Existem várias outras diferenças, né, gente? Os mangás, que eu acho que são dignas de nota, né? Os mangás são muito segmentados, existem mangás voltados para grupos, né? Para nichos de público bem específicos, tá certo? Os comics não são tão diversificados, tá certo? Então existe uma diversidade temática maior lá, se comparado aos comics, especialmente os comics de heróis, de aventura, tá? Então existem outras diferenças marcantes, assim,
inclusive no próprio mercado, na distribuição, na valorização dos autores. Existe o fato que o autor muitas vezes, os autores lá, né, a figura do autor é uma só, é isso? Existe uma pessoa que escreve desenhos, quadrinhos, que tem alguns assistentes que fazem cenário, fazem objetos, desenham objetos específicos, tá certo? Mas geralmente a criação está centralizada numa pessoa, com poucas exceções em que existe uma dupla de pessoas, tá bom? Enquanto que nos quadrinhos a gente tem um personagem que foi concebido por alguém, foi idealizado por alguém, desenvolvido por uma equipe, e histórias várias que são produzidas por uma equipe de 4, 5 pessoas, né? A saber, um roteirista, né? Um desenhista, um arte finalista, um colorista, um letrista, tá bom? Além do editor, tá bom? Então, existem N diferenças, mas eu não vou me furtar da questão que eu lancei a princípio. Existe um desses dois tipos de quadrinhos que eu prefiro, e sinceramente eu estou mais familiarizado e prefiro o que eu vejo nos comics, e eu vou dizer especificamente por quê. Especialmente pelo desenho, tá? E pelo uso de cor. Eu prefiro cores a uso de retículas, por mais que o uso de retículas nos mangás seja incrível. É incrível, é espantoso o uso que alguns autores fazem de retículas. Realmente espantoso. Mas eu prefiro quadrinhos coloridos e prefiro quadrinhos que têm uma proximidade um pouco maior com o real. Mais que os comics nem sejam tão realistas assim, no geral, os contornos dos personagens, a anatomia dos personagens, né? As fisionomias, tá certo? O desenho de rostos, tá bom? O desenho de músculos, normalmente ele está um pouco mais próximo do real do que o que normalmente se vê nos mangás, né, gente? As cabeças da maioria dos mangás são bem cartunescas, são assumidamente cartunescas, olhos grandes e tal, né? Existem alguns que fogem um pouco a isso, mas no geral a cabeça é uma cabeça bem padronizada que se repete muito. Existem uns tipos de rostos e de cabeças que se repetem muito lá, mas existe uma repetição maior de desenho de cabeça lá do que se vê nos comics, né? Aqui nos comics não existem alguns modelos que se repetem, tá bom? Se repetem bastante alguns tipos ideais. Mas especialmente pelo desenho, pelo uso de cor, gente, eu estou mais familiarizado e prefiro os comics, tá bom? Se você ama mangá, se você é muito fã de mangá, por favor, não se chateie comigo por eu estar externando essa preferência. E não é que eu não goste de mangás, eu gosto e gosto bastante de alguns materiais que eu li. Inclusive, alguns deles eu considero superiores a muita coisa que se vê nos comics. Agora, na hora de escolher, rapaz, esses dois fatores, tá? Pesam muito pra mim. O fato da maioria dos comics serem coloridos e tem uma anatomia um pouquinho mais próxima do que seria, né? O real, tá certo? Tá bom, gente? Então, essa é a minha opinião, esse é o meu parecer. Espero que o vídeo tenha servido para fazê-lo lembrar de algumas diferenças interessantes sobre esses dois tipos de quadrinhos. Você provavelmente já ouvido falar dessas diferenças, né, da segmentação temática dos mangás, né, do uso abundante de retículos, né, do fato dos autores trabalharem com equipe, por mais que tenha uma criação centralizada em uma pessoa só, trabalharem com uma equipe de assistentes, né, que cuidam de tarefas bem específicas. Você provavelmente já ouvido falar dessas características, né? Mas eu acho interessante pensar sobre elas, rememorá-las. E tá aí, além de rememorá-las, eu aproveito para me posicionar. Cor e um desenho um pouco mais realista é uma coisa que me agrada bastante. Sem falar que é mais fácil ver um quadrinho pintado de forma realista no Ocidente, né? Não é sempre que a gente vê um Reino do Amanhã lá no Japão, publicado no mercado japonês. Aliás, é mesmo aqui, né? Algo como o Reino do Amanhã ou o Mercenário do Vicente Segreles, não é sempre que se vê, né? Nem mesmo aqui no Ocidente. Mas enfim, questão de familiaridade, tá dada a minha opinião. Vejo você em um dos meus próximos vídeos, mas pera aí, lembra de deixar o teu comentário aqui na aula de comentários, tá? Para dizer se você prefere o mangá, prefere o comics. Aproveita para dizer o porquê. Eu disse, ó, questão de desenho, de uso de cor. Isso pesa muito pra mim, tá bom? Você prefere os mangás? Coloca aí sua opinião, tá certo? É isso, pessoal.
Vejo vocês em um dos meus próximos vídeos. Até lá.